Opa, beleza? Vamos lá, vamos praticar, vamos entrar em ação, ganhar um pouco de experiência aí, né, para a gente poder subir mais um degrau aí e chegar, ó, firme e forte, né, na nossa prova. Beleza. A questão diz o seguinte: em questões de raciocínio lógico, utilizam-se sentenças, que são expressões de um pensamento completo, né, composta por um sujeito e por um predicado. Ou seja, está definindo o que é uma proposição. Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. É uma sentença. Entre os vários tipos de sentença, existe a imperativa, ok? Existe a imperativa. Quando há uma mensagem de ordem. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta, né, uma sentença do tipo imperativa. Professor, mas isso deveria ser uma questão de português. Mas a banca está perguntando, né? O Instituto OCP já perguntou isso. Ok, então veja o seguinte, ó, está querendo saber o quê? Né, a sentença do tipo imperativa, ó, apresenta uma sentença do tipo imperativa. Então, a gente já está vendo aqui que não é a letra A e nem a letra C, porque já tem exclamação e interrogação, então exclamativa e interrogativa. O computador não liga. Opa, peraí, o computador não liga, isso aqui é uma forma declarativa. Agora, resolva, ó, resolva sua prova com atenção. Opa, aqui sim. Então, o que que a gente tem aqui? Uma imperativa. Então, veja que bem simples, questão para a gente comemorar. Ó, broquei, broquei. Show de bola. Certo. A questão 2 diz o seguinte: dentre as alternativas a seguir, são proposições lógicas, exceto. Então, ó, a gente tem uma relação de proposições, então são proposições, exceto. Então, está querendo aqui não é uma proposição. Ah, professor, ó, então a gente lembra o quê? De pesos, né? Isso, ó, a gente vai lembrar dessa relaçãozinha de pesos, exatamente, ó. A, pergunta, não tem interrogativa. Exclamativa tem, tá vendo? Ó, a gente tem aqui, ó, uma exclamativa, não é isso? Sentença aberta, a gente tem alguma sentença aberta aqui. Uma criança sempre diz a verdade, uma forma declarativa. 5 vezes 2 igual a 10, também uma forma declarativa. Ontem à noite, todos os gatos são pardos. À noite, todos os gatos são pardos, também é uma forma declarativa. O número 18 é ímpar. Opa, beleza. Então veja que a única que não representa uma proposição, a gente não precisou nem ler, que tem ali, ó, o ponto de exclamação. Então somente essa aqui, ó, não representa, como é que é, exceto a única que não é uma proposição. Professor, mas esse 5 vezes 2 aí não é uma sentença aberta? Não, porque para ser uma sentença aberta, teria que ter um X aí, a gente depender do valor de X. Aqui não tem. Professor, mas cadê o verbo desse 5 vezes 2? Tá aqui, ó. Esse símbolo é o quê? É igual a. Então, veja, ó. A, então, tem verbo. Então, veja que possui verbo. Ok? Então, é uma proposição. Ok? Por que está falando isso, professor? Porque isso já foi objeto de dúvida em, né, em uma outra circunstância. Né? Já teve aluno que me perguntou isso. Algum aluno me perguntou especificamente, professor, mas aqui isso é uma proposição, cadê o verbo disso aqui? Então, o verbo está exatamente na relação simbólica. Lembra que pode ser representado por palavras, proposições podem ser representadas por palavras ou símbolos. Tranquilo? Beleza. Então, nesse caso aqui, a gente tem, né, uma escrita numérica aí para representar uma proposição. Ok, beleza. Define-se uma proposição como sendo uma sentença declarativa, ó, uma sentença declarativa, cujo conteúdo pode ser, né, em verdadeiro ou falso, tá vendo? Ó, é a definição que a gente falou no bloco anterior, nessa relação de definição de proposição. Então, às vezes, as bancas, elas, né, mencionam essa definição nas questões.
Assinale a alternativa que identifica uma proposição. Aqui agora que é a que identifica uma proposição. Aqui que é aquela que é uma proposição. Ah, ok. Beleza. Só lembrando o seguinte, ó, que a gente tem a relação de quê? De pesos. Isso aqui o que? Não é proposição. Qualquer um aqui, ó, não é proposição. Ok, beleza. Certo, então se qualquer um aqui não é proposição, então vamos lá. Pergunta. Ah, professor, tem aqui, ó, pergunta. Então não é proposição. A gente quer marcar a que é proposição. Certo. Exclamativa, professor, também tem aqui, ó, exclamativa. Ah, ok, beleza. Sentença aberta. Então veja o seguinte, ó. Se Pedro levantar mais cedo, então ele chegará no horário combinado. Opa, tá falando sobre Pedro, tá fazendo uma referência aqui sobre ele, mas esse ele aqui, ó, há especificação. Então veja, ó, que há especificação. Então, se há especificação, então é uma proposição, concorda? É uma proposição. É exatamente, ó, o que a gente tem que identificar aqui, ó, uma proposição. Então, veja que a letra C é a resposta correta. Ó, leia, veja o seguinte, o que está dizendo, ó, leia com frequência. Então, isso é uma ordem, né? Ordem, pedido, né? Ah, professor, mas aqui, né, tá falando assim, não quer vejo muito como uma ordem não, mas pode ser um pedido, né? Necessariamente, né? Depende muito da entonação, da forma, né, que isso é expressado, ok? A idade do jogador multiplicada por... Opa, a idade do jogador. A idade do jogador é quem? É X. Não sei qual é essa idade, ó. A idade do jogador multiplicada por né? Será? Opa, isso é o quê? Uma sentença aberta, né? Isso, ó. Então aqui, ó, a gente pode, né, caracterizar isso como que uma sentença aberta. Então a gente tem aqui, ó, uma circunstância, né, em que representa o que? Uma sentença aberta. Por quê? Porque a gente depende desse valor, a idade do jogador, né? A idade do jogador. Ok? Então, ó, depende, eu preciso saber qual é essa idade aqui para a gente poder, né, caracterizar a relação aqui classificar essa relação em verdadeiro ou falso. Então, veja que a única que representa, né, a situação, né, é exatamente o que? É a, né, letra C, ok? Porque aqui, ó, está falando sobre sentença aberta. É isso, ó. Então, a idade, né? Então, a idade do jogador. Ok, beleza, então. Né? Então, show de bola, né? Então, vamos lá, fechando aqui nesse bloco, mas no próximo bloco a gente volta com mais informações. Bons estudos!